Olá, meu nome é Ingrid Gomes, tenho 27 anos e sou natural de Rio Largo, Alagoas. Então, foi mais ou menos 2012. A gente trabalhava com o pessoal com campanhas eleitorais. Na época eu estava nas campanhas para prefeito e a gente acabou tendo um relacionamento muito rápido. Eu acabei engravidando rápido. Pouco tempo depois a gente foi morar juntos. E era mil maravilha, né? Ele, se eu pedisse o céu pra ele, ele levava pra mim. Era maravilhoso, logo no primeiro ano. Ele sempre estava muito atencioso com a gravidez, tudo. E para uma menina que na época era sonhadora, achava que o mundo era fantasia, estava tudo perfeito. Até passar o primeiro ano. Logo, quando estava no final da gestação já do meu primeiro filho, ele começou a beber. Bebia muito, 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 muito. Chegava tarde em casa, ficava meio agressivo. Mas até então não tinha agressões, não tinha nada. Só ficava meio agressivo com palavras ruins. E também deixava de menos, achava que era só efeito da cachaça, só. Quando passava no outro dia, pedia desculpas, estava tudo bem. Quando foi depois de um ano e meio, 2 anos, quando meu primeiro filho já estava assim com 1 ano e pouco, ele começou a ficar mais violento. E as bebidas começaram a ficar mais frequentes. Ele chegava sexta-feira e eu já ficava pensando já, quando chegava na sexta-feira eu só ia ter paz no domingo, porque ele bebia o final de semana inteiro, só parava no domingo e olha ele lá. Dependia muito. Se ele não fosse trabalhar na segunda-feira, quando fosse no domingo ele estaria bebendo também. E as agressões começaram a aumentar. Foi quando eu pedi pra ele ficar quieto, ele tava bêbado, e eu pedi pra ele ficar quieto, falar baixo, porque o menino tava dormindo. E ele não gostou. E nisso motivou o primeiro tapa, né? E eu não acreditei, eu fiquei, tipo, sem saber o que fazer. A gente acabou se separando a primeira vez aí. Só que aí ele começava a ameaçar. Toda vez que a gente se separava, ele ficava ameaçando, dizendo que ia tomar o meu filho de mim. Ficava falando que não, que... Esse tipo de ameaça foi logo no início, que era pra tirar o meu filho de mim. Eu ficava com medo e voltava sempre. Até que as ameaças começaram a ficar piores. Foi quando a gente se separou mais de, acho que umas 7, 8 vezes, que toda vez ele me pedia pra voltar, fazendo ameaças com frequência. E eu comecei a degredir, comecei a cair. As pessoas não entendiam por que eu voltava com uma pessoa assim, todo mundo via que eu não estava feliz. E ele começava a ameaçar minha família, dizendo que ia matar meu irmão, dizendo que ia matar minha mãe, se eu não voltasse com ele quando a gente se separava de novo. E eu fui aguentando muito. Pouco tempo depois, um pouco antes da gente se separar de vez, as agressões começaram a piorar. E nisso começou os abusos sexuais. Que no caso, quando não é consentimento, pode ser marido que for, é abuso sexual. Foi aí que veio minha segunda filha. Que foi quando eu fiquei ainda mais desesperada. Porque aí teria mais um motivo para ele me ameaçar, com mais uma criança. E seria mais difícil para me criar sozinha. E veio um monte de pensamentos ruins. Aí foi quando eu disse não, eu acho que ele não vai fazer tudo que ele fala, porque às vezes a gente pensa que as pessoas só ameaçam e não vão fazer. Eu estava enganada. Eu me separei de vez, na época eu estava trabalhando, estava conseguindo me sustentar, tinha casa própria, dava aula de fit dance, fazia competições com quadrilhas juninas em Alagoas, e ele não suportava a ideia de mim ficar acima dele. Ele sempre queria que eu estivesse abaixo do encalço dele, para ele saber que eu estaria dependendo, para ele saber que eu tinha que depender dele. E eu me separei, ele continuou as ameaças e ele ameaçava muito. Ele passou um mês ameaçando muito, 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 falando como ia me matar. Ele falava detalhes. E todo dia eu estava na delegacia, não adiantava. Ganhei medida protetiva, não adiantava. Ele dizia que ia me matar, ia deixar a medida protetiva do meu lado, para quando a polícia chegasse, visse a minha medida do lado. E ficava me rodeando no meu trabalho, ficava me ligando cada segundo para ver se eu atendia. Eu não tinha mais paz. Até que teve um dia que ele tentou queimar minha casa. Primeira vez que ele tentou. Eu estava em casa, eu estava dormindo nesse dia, quando eu acordei de manhã para ir trabalhar. A casa, a porta estava com cheiro de álcool, muito forte. Mas como o álcool sobe rápido e baixa rápido, não teve como eles pegar.
Aí não pegou fogo dessa vez. Fui na delegacia mais uma vez. Falei, tirei fotos, mostrei tudo. Não adiantou de nada. Deixou por isso mesmo. 3 dias depois, exatamente 3 dias depois, eu fiquei com um mau pressentimento. Fiquei com medo de dormir sozinha, com meus filhos em casa. Isso foi numa sexta-feira. Minha mãe pediu para mim dormir na casa dela, eu fui. Quando foi 00:44, a minha vizinha de trás ligou para mim gritando muito, 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 explicando e falando, achando que eu estava dentro da casa. Minha casa estava em chamas, muito, muito fogo. Dessa vez ele usou gasolina, né? Ele conseguiu o que ele queria, acabou com toda a minha casa. Quando foi no outro dia, fui levar para a delegacia a testemunha que viu tudo, foi depor contra ele, não adiantou do mesmo jeito. Depois de um tempo eu acabei descobrindo que ele tinha pessoas lá na delegacia, pessoas conhecidas, então ficou mais difícil por conta disso também. E eu tive que fugir. Como a justiça é assim, né? É a vítima que tem que fugir, não o bandido. Tive que largar tudo. 1 mês depois eu comecei a degredir ainda mais, que eu estava no auge, na época ele fez isso, eu acabei degredindo, saí do emprego com medo, não conseguia ficar num ponto de ônibus. E acabei correndo de lá, vim para São Paulo. Tive que deixar meus 2 filhos com a minha mãe para mim não trazer eles para casa dos outros. E pronto, hoje vai fazer 3 anos já esse ano que isso aconteceu. Foi dia 11 de novembro de 2017. A minha filha na época tinha 5 meses. E foi terrível, terrível. Foi algo que a gente acha que não acontece com a gente, que jamais vai acontecer com a gente. A gente pensa que só vê na televisão, em Cidade Alerta, Fique Alerta. O que eu falava pra minha família geralmente não apareciam muitas marcas, porque eles sempre sabiam onde bater, eles sempre sabiam deixar as marcas. Mas as marcas quando apareciam dizia que era queda, ou que, sei lá, um arranhão, assim, que parecia assim, unha, às vezes unha cravada. Às vezes é porque eu ia cair e alguém me segurava e ficava a unha cravada. Mas era difícil aparecer alguma marca. Era mais o abatimento do rosto mesmo. Mas, geralmente era mais a minha mãe, né? Porque a família falava, mas falava sempre por trás. E criticava, geralmente, né? E ninguém ajuda, só atrapalha. Achavam que a safada era eu. E agora minha mãe não, minha mãe sempre soube. Só que sempre quando ela vinha me perguntar, eu começava a chorar, não aguentava, ficava chorando. E eu não sabia o que falar, não sabia. Ela sempre ficava questionando como é que tava. Sabia que eu não tava feliz, ela falava na minha cara que eu não tava feliz, eu sabia disso. Mas eu não podia falar nada, que era próprio bem dela.